O que há de verdade na história de que Ferreirinha, atacante do Grêmio, é São Paulino e pode se mudar pro Morumbi em 2022? No vídeo de hoje do canal da Nicola a gente responde a essa pergunta, fala também sobre o primeiro movimento que a Leila Pereira já começou a fazer, de olho na próxima temporada no Palmeiras. Vamos falar também a respeito de Marcelo Galhardo, técnico do River Plate. Ele pode ser treinador do Flamengo em 2022? Para completar tudo sobre a derrota do Vasco, extremamente dolorosa, e o fim da chance de subir para a primeira divisão, vou falar também sobre Jorge Jesus, enfrentando problemas importantes à frente do Benfica. Tem novidades ainda sobre o Corinthians, Cruzeiro, Portuguesa e muito mais. Antes de tudo isso, deixa eu só me apresentar. Sou o Jorge Nicola e criei esse canal no YouTube para mais de 1 milhão de inscritos para deixar todos vocês super bem informados sobre as coisas do futebol. Se vocês ainda não se inscreveram por aqui, a gente resolve esse problema apertando esse botãozinho vermelho de inscreva-se, ativa também as notificações, assim você é informado. Toda vez que pintar vídeo novo ou o programa do Nicola dessa sexta-feira começa às 7 da noite. Ah, não esquece de deixar like também, super importante para que o vídeo chegue para mais pessoas. Bora começar a contar as notícias, não sem antes lembrar que esse vídeo tem um oferecimento de 1xBet, a casa de apostas esportivas que é parceira de Liverpool, Chelsea, Barcelona, entre vários outros grandes clubes do mundo. E todo dia é dia de se dar bem lá na 1xBet. Por exemplo, nessa sexta-feira tem jogo importante no Campeonato Brasileiro. Flamengo e Atlético Goianiense se enfrentam, jogo marcado para o Rio de Janeiro, e a vitória do Flamengo paga R$ 1,31. Já o empate paga R$ 5,35 e a vitória do Atlético Goianiense pagando R$ 10,50, sempre lembrando que cada R$ 1 apostado dá essas cifras que eu citei. Ah, só duas coisas importantes. Vou deixar o link da 1xBet no comentário fixo para que você tenha acesso ao site. Se você usar o cupom Nicola, você tem 100% de bônus no valor do seu primeiro depósito, e o apostador iniciante lá na 1xBet ainda tem $10 devolvidos pela casa em caso de más apostas no começo da experiência. Bora começar com um giro de notícias falando sobre a minha Portuguesa, que foi eliminada na quarta-feira da Copa Paulista, derrota para o Botafogo nas semifinais do campeonato. Botafogo de Ribeirão Preto, jogo no estádio Santa Cruz em Ribeirão. Depois da eliminação, a Portuguesa decidiu mudar basicamente tudo, e ao longo da quinta-feira o Alex Alves, que era o treinador da Lusa nos últimos 9 jogos, foi demitido. Com ele também saíram membros da comissão técnica, e a Portuguesa promete mudanças radicais para a temporada de 2022. Uma das novidades é Toninho Cecílio, que já foi treinador, já foi jogador. Ele foi anunciado nessa quinta-feira como novo diretor executivo de futebol. Ele assume a função prioritária, a principal função dentro do departamento, e vai ficar acima do Flávio Alves, que segue como gerente de futebol. Bora falar agora sobre o Cruzeiro, que faz nessa sexta-feira jogo de vida ou morte na Série B. O Cruzeiro visita o Londrina, que é o primeiro time na zona do rebaixamento. Londrina está 2 pontos atrás do Cruzeiro. E caso vença a Raposa nessa noite, vai ultrapassar o Cruzeiro, colocando a Raposa em situação extremamente delicada. A boa notícia para o torcedor cruzeirense é que o Bruno José, o Rafael Sobis e o Eduardo Brock, que haviam testado positivo ao longo da semana, fizeram um novo teste. O teste apontou resultados inconclusivos e os 3 se apresentaram junto com o restante do time lá em Londrina, participaram do último treino e estão à disposição de Vanderlei Luxemburgo para uma partida com cara de final de campeonato. Para fechar o giro, bora falar sobre o Corinthians, que teve ao longo dessa quinta-feira a reapresentação de Richard, volante que estava emprestado ao Atlético Paranaense, era titular absoluto, vivia uma boa fase, mas o Richard acabou queimando o seu filme depois de ser substituído no intervalo de um jogo do Atlético Paranaense e ir embora para casa. Para piorar, ele ainda foi sorteado para o exame antidoping, precisou voltar para o estádio. O Petralha não gostou da postura do Richard e decidiu devolvê-lo para o Corinthians. O Corinthians vai colocá-lo para treinar, para manter a forma, não pode ser utilizado, obviamente, e na teoria o Richard espera por propostas de ouro em 2022. Só antes de mudar de assunto, lembrar que contei para vocês que o Paulinho é novo jogador do Corinthians. O anúncio oficial ainda não aconteceu, mas já está tudo certo entre as partes. O Paulinho vai assinar um contrato de 3 temporadas com direito a salários de R$ 1 milhão por mês. Deve começar a treinar a partir da próxima segunda-feira, só pode ser utilizado, obviamente, a partir de 2022. Bom, assunto quente, polêmico e importante para torcedores, especialmente do Flamengo. Jorge Jesus tem encontrado dificuldades em sua relação com os atletas do Benfica. De acordo com o jornal Correio da Manhã de Portugal, o Otamendi, zagueiro argentino que é capitão do Benfica,
afirmou ou ameaçou que pode deixar o Benfica se o Jorge Jesus não mudar a forma como se dirige aos atletas nos treinos e nos jogos. O Otamendi ainda teria informado a diretoria que não vai continuar a tolerar as broncas e faltas de respeito do treinador a vários jogadores da equipe. Essa notícia surge em meio ao pior momento do Benfica na atual temporada. São 3 jogos sem vitória, um desses jogos um empate no final de semana no Campeonato Português, que fez com que o Benfica caísse da primeira para a terceira colocação. O empate foi com o Estoril, e a derrota no meio de semana por 5-2 para o Bayern de Munique na Liga dos Campeões. O Benfica, por causa do tropeço, acabou perdendo uma das 2 primeiras posições que garantem vaga no mata-mata. Ainda há chance de o Benfica se recuperar e buscar a vaga no mata-mata, mas nesse momento o Benfica estaria eliminado. Bora falar sobre Vasco da Gama, que teve a chance de se aproximar da classificação ou do acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. 0-0 com o Guarani em Campinas até os 42 minutos do segundo tempo, quando o árbitro, com a ajuda do árbitro de vídeo, marcou pênalti a favor do Vasco. German Cano para a cobrança. Cano, que já havia perdido 2 penalidades em 8 batidas com a camisa do Vasco. Cano bateu aos 42 do segundo tempo e o goleiro Rafael Martins defendeu com a perna. Ainda teve um escanteio a favor do Vasco e no contra-ataque o que aconteceu? O Guarani marcou o gol da vitória, 1-0. O único gol do jogo foi marcado pelo Pablo, terceiro gol do Pablo na Série B. O resultado de empate, que já era ruim, se transformou numa derrota praticamente eliminatória para o Vasco da Gama. Nesse momento, o Vasco ocupa a 8ª colocação, 47 pontos ganhos, são 7 pontos de desvantagem em relação ao Goiás, que é o último classificado se o campeonato terminasse hoje. O grande problema é que restam só 5 rodadas, 15 pontos em disputa, e o Vasco precisaria tirar 7 pontos de desvantagem, chance praticamente zero de o Vasco garantir o acesso. O próprio Fernando Diniz, na entrevista coletiva, admitiu que a situação ficou extremamente complexa, embora ele tenha afirmado que há necessidade de continuar acreditando. Só para piorar ainda mais a situação do Vasco da Gama, o CRB venceu na rodada 1-0 contra o Sampaio Corrêa, pulou para a 5ª colocação também com 54 pontos ganhos. O Guarani é que ainda segue vivo, porque o Guarani venceu, foi ao 6º lugar, 52 pontos ganhos, está a 2 do Goiás. O Guarani sim com chances reais de classificação, ou de acesso no caso. Quais são as consequências para o Vasco de permanecer na Série B? É muito provável que o Alexandre Pássaro, que é o diretor executivo de futebol do Vasco, não fique para a próxima temporada. O trabalho dele já era muito questionado, uma série de contratações que não deram certo, investimentos errados. É possível também que o Vasco reformule o seu elenco, abrindo mão de alguns jogadores que se mostraram um equívoco, e o Vasco vai perder cerca de 78 milhões de reais, estimativa do próprio clube. Quero falar agora sobre Marcelo Gallardo, técnico do River Plate. Muita gente, inclusive jornalista, repercutindo ou acreditando na possibilidade de o Gallardo virar técnico do Flamengo. Tenho 2 contatos muito próximos do Gallardo. Eu nunca falei com o Gallardo, nem tenho essa pretensão, mas 2 argentinos que atuam no Brasil e são próximos dele, têm algum contato comigo. E eu conversei com os 2 sobre a possibilidade de o Gallardo trocar o River Plate pelo Flamengo. Primeiro, quero te contar como é que anda a situação do Gallardo por lá. Existe muito rumor na imprensa argentina de que o Gallardo está preparando o terreno para ir embora em dezembro. Ele vem aos pouquinhos demonstrando a sua vontade de assumir um outro projeto. Hoje, o Gallardo é o técnico no futebol da América do Sul mais bem pago, cerca de 2 milhões de reais por mês. E uma das especulações é de que o River não consegue mais financeiramente continuar bancando os seus salários. De fato, o River passa por momentos financeiros complicados, mas não pretende abrir mão do Gallardo. Nem que para isso tenha de vender algum jogador. E aí um desses amigos do Gallardo estava me contando que a venda, por exemplo, do Julian Álvares, que é um atacante avaliado em 20 milhões de dólares, poderia garantir mais de 100 milhões de reais para o River Plate, o que permitiria que o River continuasse bancando esse salário robusto para o Gallardo. Comentei com esses 2 amigos do treinador argentino sobre a possibilidade dele assumir o Flamengo. Um deles disse que somente se houvesse uma enorme reversão das coisas. O outro assegurou que não tem chance nenhuma. Eu perguntei, mas como é que você é capaz de cravar que não tem chance nenhuma? Por que ele não poderia trocar o River Plate pelo Flamengo? Aí essa pessoa falou que nem é pela questão financeira. O Flamengo talvez até possa oferecer um salário superior a 2 milhões de reais, embora já seja um baita salário que ele tem no River Plate. Mas a grande questão é de projeto. O Gallardo vai ser seduzido por um projeto, por exemplo, de 3 anos.
Falei, mas 3 anos? Sim, 3 anos de contrato. E tem mais. Ele não quer ser só o técnico, ele quer o seu técnico, quer ser o manager, quer ser uma espécie de dono do clube. Tendo autonomia para mandar nas categorias de base, tendo autonomia para mandar no departamento profissional, tendo autonomia total para a contratação de jogadores. E a percepção do Galhardo é que no Brasil nenhum clube vai ser capaz de oferecer tudo isso e dar a garantia de 3 anos de trabalho para ele. De fato, no Brasil a coisa funciona de um jeito um pouco diferente. Perguntei se o Barcelona nunca pensou na possibilidade de contratá-lo e essa pessoa que é próxima do treinador argentino me assegurou que foram 2 as tentativas do Barcelona de contratá-lo. Mas em nenhuma das 2 oportunidades ele sentiu que de fato teria autonomia total e teria um projeto a longo prazo. Então, de acordo com essa pessoa, o Galhardo já recusou 2 vezes a possibilidade de treinar o Barcelona, só para vocês entenderem como é difícil mexer com esse excelente treinador argentino, para mim, de longe o melhor nas Américas. Quero falar agora sobre Ferreirinha no São Paulo. Vou explicar primeiro para vocês como é que surgiu essa história. Tava rolando o programa do Nicola na noite dessa quinta-feira. Hoje é sexta-feira, né? Tava rolando o programa na quinta-feira e a gente batendo papo, respondendo a perguntas e alguém me falou: ô Nicola, confere pra gente se é verdade que o Ferreirinha é São Paulino e que já existe uma negociação para que ele vá pro São Paulo. Mandei mensagem pro Pablo, que é o empresário do Ferreira. E o Pablo confirmou que na infância o Ferreirinha era torcedor do São Paulo. Isso não é uma mentira não, é uma verdade. Aí eu perguntei, mas tá bom, e ele pode de fato mudar do Grêmio pro São Paulo? O Pablo deixou bem claro que nesse momento nem vai se discutir nada a esse respeito, nem por parte do Ferreira, nem por parte dele, empresário. Todo o foco no Grêmio hoje está na manutenção do time na Série A do Campeonato Brasileiro. Ferreira já está há bastante tempo no clube, o Pablo é torcedor do Grêmio, os caras têm muita identificação com o atual clube e querem a todo custo ajudar o Grêmio na tentativa de fugir do rebaixamento. Nesse final de semana tem só Grenal. Nesse sábado, a partir das 4 da tarde, só preciso confirmar se é às 4 da tarde, tem Grêmio e Internacional, jogo no Beira-Rio, jogo fundamental para as pretensões do Grêmio e também do Internacional. Pois bem, depois de ouvir que o Ferreirinha era de fato São Paulino, eu perguntei para o Pablo, o jogo do Inter contra o Grêmio é às 19 horas, tá? No Beira-Rio. Perguntei sobre a possibilidade de o Ferreirinha ser contratado pelo São Paulo. No ponto de vista de contrato, nem parece ser tão difícil tirá-lo do Grêmio, até porque haveria uma renovação de contrato para metade desse ano. Vocês vão lembrar que o Atlanta United havia feito uma proposta para comprar o Ferreira. O Ferreira estava praticamente negociado, o time americano ia pagar os 8 milhões de dólares, 8 milhões de euros da multa rescisória e se transferiria de graça não, e iria para o clube americano. Na última hora, o Grêmio apareceu com uma proposta de prorrogação do contrato do Ferreira, aumentando o atual salário, que é de 140 mil reais por mês, aumentando a multa rescisória, enfim, dando uma condição ao Ferreira de protagonista. O que o Ferreira fez? Ele descartou a proposta do Atlanta, que acabou contratando um outro jogador para o seu lugar. E depois, quando ia assinar esse novo contrato com o Grêmio, o Ferreira acabou se deparando com mudanças em algumas das cláusulas. Ferreira e o Pablo não gostaram e decidiram não renovar o contrato, que segue sendo o antigo, contrato só até dezembro do ano que vem, multa rescisória de 8 milhões de euros ou 51 milhões de reais. São Paulo hoje tem condição de pagar esses 51 milhões de reais? Não, em hipótese alguma. O próprio diretor de futebol do São Paulo, Carlos Belmonte, deu uma entrevista à Rádio Bandeirantes em que ele fala, abre aspas, não temos recursos para grandes investimentos. Vamos fazer algumas modificações, mas não espere contratações bombásticas. Então, apesar de o Ferreira ser São Paulino, apesar de o Ferreira não ter prorrogado seu contrato e ter uma condição de instabilidade no Grêmio, especialmente se o tricolor gaúcho cair, é mais do que natural que ele seja vendido. Eu acho muito difícil que o São Paulo tenha capacidade financeira para fazer esse investimento de 8 milhões de euros. Duvido que o Grêmio aceite uma proposta inferior, até porque já teve esses 8 milhões de euros oferecidos pelo Atlanta United. Seria mais fácil imaginar o Ferreira jogando num rival do São Paulo no Brasil, algum rival com mais capacidade financeira do que propriamente no tricolor. Bom, bora encerrar o vídeo falando sobre o primeiro movimento que Leila Pereira já anda fazendo como próxima presidente do Palmeiras. A eleição, ou a última etapa da eleição está marcada para 20 de novembro, quando os sócios do Palmeiras vão confirmar a Leila como presidente. Ela é a única candidata, já passou pelo crivo do Conselho Deliberativo, falta agora a aprovação dos sócios. A posse, ela só toma posse como presidente do Palmeiras em 15 de dezembro. E a futura presidente Alviverde anda muito preocupada em não causar ruído, não causar barulho, num momento extremamente importante para a temporada do Palmeiras. No dia 27 de novembro, ou seja,
no fim desse mês, tem nada mais, nada menos do que a final da Libertadores da América. Então tem alguns assuntos pendentes, por exemplo, renovação ou não do contrato do Anderson Barros, diretor executivo de futebol, a vaga que ficou aberta com a saída do Edu Dracena para o Santos, a renovação do contrato do Jailson, tudo isso poderia já estar sendo resolvido. A Leila, preocupada em não gerar problemas, em não gerar desconfortos e não causar situações novas para um momento de extrema importância, ela decidiu que vai deixar para tocar esses assuntos todos depois da final da Libertadores, o que eu acho absolutamente pertinente. Só tem um assunto que tem sido debatido pela Leila, pelo Maurício Gagliotti e pela equipe que vai ajudá-la a partir do momento em que ela se tornar presidente. Esse assunto é a renovação de contrato do Felipe Melo. A Leila debate com seus pares se vale a pena ou não aceitar a pedida do Felipe de 2 anos de contrato. Felipe, que tem 38 anos de idade, tem um salário alto, na casa dos 800 mil reais por mês, entre salários, direitos de imagem e luvas, tem batido na tecla de que quer mais 2 anos de vínculo. A ideia do Palmeiras e da Leila era oferecer 1 ano de contrato com uma pequena redução salarial. Acho que a questão financeira nem é a que pega mais, a questão do tempo do contrato é aquilo que está sendo mais debatido, mas posso te assegurar que nesse momento já existem conversas entre o Palmeiras e a futura presidente, entre o Palmeiras, na pele da futura presidente do clube, e do Felipe Melo para estreitar ou para prorrogar esse vínculo que termina em dezembro desse ano. O Felipe já poderia até ter assinado um pré-contrato com qualquer rival, ele preferiu não, até porque quer muito continuar no Verdão. Como eu contei, 38 anos de idade, na atual temporada 42 jogos, 1 gol e 1 assistência desde 2017 no Verdão. Tem feito bons jogos, especialmente nessa reta final de temporada, o que só ajuda no processo de renovação. A tendência é que ele fique. Só precisamos entender se ele vai aceitar recuar e aceitar 1 ano de contrato ou se vai prevalecer a vontade do jogador com 2 anos de vínculo. Queria que você usasse o espaço para comentários para dizer o que você pensa. Qual que seria o ideal? Que o Felipe renovasse por 2 temporadas ou ficasse só por mais 1 ano, mas acho que agora é questão de tempo para que esse martelo seja batido. Bom, pessoal, eram todas essas as várias informações que eu queria dividir com vocês nessa sexta-feira. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e deixem like por aqui. Quem ainda não se inscreveu, aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se e a gente se vê no meio da tarde com mais um vídeo a partir das 7 da noite com o programa do Nicola. Abraço, tchau, tchau!